Tá chegando agora, o Papa faleceu nessa manhã. A morte foi confirmada às 7h25, no horário italiano, no horário do Vaticano. 2h25 da madrugada aqui no Brasil, foi o horário da morte. Foi confirmada algum tempo depois pelo Camerlengo. Aliás, esses são os rituais. O primeiro deles é o anúncio oficial, o anúncio feito nessa manhã. O Camerlengo é o cardeal encarregado de administrar as finanças da Santa Sé e presidir o governo durante o período conhecido agora como sé vacante, quer dizer, sem o Papa presente. O segundo momento, estou lendo aqui também na imprensa italiana, porque é a cada 10, 15 anos que se fala desses rituais, né? O que acontece depois. O segundo momento é espalhar a notícia pelo mundo. Após o primeiro ato, que é falar da morte, o escritório do Papa é selado, o quarto do Papa também é fechado. É comunicada a morte ao vigário de Roma, que a espalha para o mundo inteiro. As portas de bronze da Basílica de São Pedro estão fechadas pela metade e os sinos tocam, que foi o que a gente ouviu mais cedo aqui no Gaúcha Atualidade. Pode até repetir, Augusto, para quem está chegando agora, o que foi ouvido lá no Vaticano logo que foi confirmada a morte do Papa. E aí o que acontece a partir de agora? Isso é o que já aconteceu e aí começa o transporte. O corpo do Papa é transportado para a Capela Sistina em procissão. Lá é embalsamado e vestido com vestes sagradas, que é a mitra branca, a casula vermelha, as cruzes pretas, e o corpo fica exposto aos fiéis durante 3 dias, enquanto os cardeais celebram o sufrágio durante 9 dias. E, bom, aí seguem algumas explicações. Depois disso, o funeral, que o padre Antônio diz que foi, inclusive, uma norma mudada pelo Papa Francisco, que atualizou algumas dessas normas milenares, né, Jane? Ele simplificou, né? Reduziu dias, simplificou a estrutura, pelo que eu estou lendo aqui. Mudanças no passo a passo do cerimonial. O funeral é celebrado na Basílica de São Pedro, e aí tem delegações do mundo inteiro. E aí, por causa do grande fluxo de pessoas, e essa foi uma das mudanças implementadas, foi usada a praça ao ar livre. A gente segue acompanhando aqui. O corpo é colocado em um caixão triplo feito de cipreste, chumbo e nogueira. Antes de ser fechado e selado, o rosto é coberto por um pano de seda. Por fim, o caixão é levado para o túmulo sob a Basílica, nas grutas do Vaticano. Nesse caso, a informação que se tem é que vai para Santa Maria Maggiore, em Roma. E aí, tem uma manifestação agora do presidente Lula, finalmente, né, Jane? Daqui a pouquinho a Jane lê pra gente. Seguindo no ritual aqui, Francisco, de acordo com a imprensa italiana, optou por revolucionar o ritual, atualizando as normas litúrgicas, publicada em abril de 2024. A primeira edição tinha sido em 98 pelo Papa João Paulo II, depois publicada no ano 2000. Utilizada no funeral dele em 2005, teve algumas adaptações do Papa Bento XVI, e aí teve as mudanças maiores, essa simplificação, usar a praça, já que a Basílica fica lotada. Essas mudanças vieram a partir do Papa Bergoglio, Papa Francisco. Seu corpo não será mais exposto à veneração dos fiéis em um catafalco, mas em um simples caixão de madeira aberto. E aí o que disse esse documento do Papa Francisco, que foi publicado no ano passado? Com dignidade, mas como todo cristão. Caixão de madeira, não é mais o caixão que se tinha informação antes. Ele também simplificou o rito fúnebre, prevendo uma vigília e não 2, e nenhuma cerimônia para o fechamento do caixão. Outro elemento novo é um possível sepultamento em um local diferente da Basílica do Vaticano, que é exatamente o que vai acontecer agora. Ele pediu que fosse sepultado em Santa Maria Maggiore, a basílica onde ia rezar antes mesmo de se tornar Papa, numa sala onde guardavam os candelabros. Esse é o lugar.
Me confirmaram que está tudo pronto, estava escrito pelo Papa Francisco. Olha, essa é uma mudança, para quem acompanha os temas da igreja, é sair daquela pompa, embora tenha pompa e circunstância, a morte de um Papa, mas para uma simplificação e as palavras do Papa são exatamente isso. Com dignidade, mas como todo santo cristão, como todo cristão, e podendo ser sepultado onde ele queria e não apenas com uma opção. Tanto que ele vai ser sepultado em Santa Maria Maggiore, como ele disse, escreveu numa sala onde guardavam os candelabros. É esse o lugar. Me confirmaram que está tudo pronto. Estava escrito no documento. 2 mensagens que ele dá nessa tua ênfase aí. Uma delas é a dificuldade que nós temos de tratar com a finitude da vida. E ele mostrou, nesta fala dele, uma certa paz. Claro que ninguém tem 100% de paz com isso, né? Mas uma certa paz em relação a isso. E outra que, lembrando, Andressa, que quando ele assumiu como Papa em 2013, também chamou a atenção que ele não usava todos aqueles adornos que eram esperados de um Papa durante a sua posse, né? Não sei nem se esse é o termo, mas quando ele assumiu, ele não usava todos aqueles adornos, e isso foi um dos primeiros sinais de que ele teria uma vida mais simples, tanto que outra coisa que chamou a atenção é ele ter optado por morar num apartamento, né, e não no... Ele morou na própria residência de Santa Marta, né? Junto com outros... e comia no refeitório onde os outros padres também se alimentavam. Tem mais mudanças, viu? No conclave. Porque o que acontecia? Tinha um período para esse conclave acontecer, que é a reunião dos cardeais para definir. Era preciso um mínimo de 15 dias para permitir que os cardeais que não estivessem em Roma fizessem esse caminho até lá. E aí, o Papa Francisco mudou para poder antecipar se todos estiverem presentes, porque não precisa de 15 dias para que todos os cardeais cheguem. Se eles chegarem em 2 dias, 3 dias, caso do Dom Jaime, por exemplo, que vai para o Vaticano, se ele sair hoje, amanhã ele está lá. Aí vai se esperar 15 dias até começar, ele simplificou isso também. Então disse que também os cardeais também têm a faculdade de prolongar, se houver motivos graves, o início da eleição por mais alguns dias. Contudo, depois de um máximo de 20 dias do início da sé vacante, todos os cardeais presentes são chamados a preceder a eleição. Então, de 15 a 20 dias, mas pode ser antes, inclusive. São mudanças e simplificações na igreja que tem a ver com o que era o Papa Francisco, com a sua simplicidade.